Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, é um prazer poder recebê-los aqui e eu quero conversar também sobre uma saída muito importante que eu até separei para um vídeo exclusivo em relação ao processo planejar o gerenciamento das aquisições do projeto, ok? Essa saída chama decisões de fazer ou comprar. Basicamente, o que nós precisamos entender é o seguinte, que quando você vai executar um projeto, tem coisa que você vai fazer e tem coisa que você não dá conta de fazer por uma série de razões e que você opta por terceirizar. Esse processo de análise, justamente entre fazer ou adquirir externamente, é o resultado, desse trabalho de planejamento das aquisições. Eu quero saber o que vai ser feito e o que vai ser terceirizado aqui no caso. E isso envolve uma série de variáveis que são utilizadas para definir o que é melhor para o projeto, tudo bem? Então eu quero discutir um pouco sobre esses critérios com vocês, Mas esse resultado do processo, no caso, envolve então, compilando aquilo que eu falei, decisão sobre se um trabalho específico pode ser melhor executado pela equipe do projeto ou se deve ser comprado de fontes externas. E aí como que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso avaliando o item a ser adquirido ou feito, no caso, a gente pode avaliar, no caso, por meio dessas 4 questões aqui que são levantadas. Primeiro, pensando em relação a negócio, a recursos, a gestão e a mercado. É claro que eles não são únicos, não são apenas esses fatores que devem ser considerados para poder tomar a decisão de fazer ou comprar, mas já ajuda a gente a entender um pouco desse contexto. Por exemplo, em relação a negócio, se o foco, no caso do trabalho, envolve core business, você não vai terceirizar seu core business, seu negócio principal, onde você tem tecnologia, informação e muitas informações, inclusive confidenciais. Isso não é coisa de se terceirizar, isso é coisa de se fazer internamente, para a gente poder proteger informações, ok? Em relação à expertise, se você tem expertise para fazer, ótimo, excelente, você pode ir lá e fazer, mas às vezes você não tem. E um fornecedor, ele pode ser mais capacitado tecnicamente e, portanto, fazer um trabalho, além de mais barato, melhor, tá bom? Em relação a recursos, a gente tem que se perguntar, a gente tem disponibilidade de recursos? Se tiver, beleza, isso é um indicador que vai ajudar a tomar decisão sobre fazer, correto? Você tem disponibilidade de recursos. Agora, se você não tem disponibilidade, aí às vezes a solução é contratar um terceiro aqui no caso. E capacidade técnica, a minha equipe é capacitada tecnicamente? Quanto custa para poder capacitar essa minha equipe para que ela faça o trabalho? Vale a pena? Então esses fatores a gente deve levar em consideração na hora de decidir sobre comprar ou fazer aqui no caso. Em relação à gestão, custos e prazos também ajudam a gente a decidir no caso, se terceirizar é mais barato, para que eu vou fazer, Controle também, necessidade de controle. Se você tem muita necessidade de controle, e aí a melhor coisa que você pode fazer é fazer, E a sua questão de controle, você perde um pouco do controle quando você opta por terceirizar. Temos também a questão de compartilhamento de riscos, isso é um fator a ser considerado quando você opta por fazer ou comprar. Às vezes você não quer correr muito risco e, portanto, sua decisão é de contratar um terceiro, onde esse terceiro ou vai compartilhar riscos com você ou ele vai assumir os riscos daquela parte do projeto. Tudo vai depender do tipo de contrato que você escolheu trabalhar com o seu fornecedor, tá bem? Em relação ao mercado, eu quero saber se existe fornecimento especializado. Se não existe, eu tenho ou que desenvolver ou que fazer, utilizar de recursos próprios aqui no caso. E também fornecedores confiáveis, essa questão de confiança é extremamente importante. Porque pode ter fornecedor no mercado, no caso especializado e tudo, mas se eu não confio, eu não vou fazer, eu não vou contratá-lo aqui no caso. Então eu prefiro fazer. Então esses são apenas alguns indicadores,
alguns critérios que podem ser utilizados na decisão de fazer ou comprar, mas também nós temos que levar em consideração questões de custos, né, relacionados a essas contratações. Esses são alguns critérios que nós podemos utilizar para poder tomar a decisão de fazer ou comprar, mas às vezes, né, essa decisão envolve também alguns cálculos no caso. Eu quero saber o que é mais vantajoso, às vezes comprar ou fazer do ponto de vista financeiro, como é que eu calculo isso, ou então entre comprar e alugar. Às vezes eu prefiro alugar porque o custo vai ser menor. Ou então às vezes eu vou comprar porque eu vou precisar do período vou precisar do produto, no caso, por um período mais longo. E aí esse ponto de corte, né, entre saber o que vale a pena comprar ou alugar, ou comprar ou fazer, é objeto de cálculo. E aí na próxima aula nós vamos ter uma aula específica onde nós vamos aí abordar essa técnica de cálculo, né, que vai ajudar a tomar decisões de fazer ou comprar. É isso aí.